Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes, nós somos a Rádio Alfa. Vamos hoje debater a complexa e diria mesmo que intrigante perda da população cabo-verdiana que anos após anos ruma ao Ocidente e não só, em busca de espaço para trabalhar, para viver, mas também para estudar. E a maioria acaba por lá ficar. Os dados indicam isso. Os países de eleição são Portugal, que recebeu mais de 11 mil cabo-verdianos, seguido dos Estados Unidos da América com 3.200 pessoas, e também a França com 1.182. No total são 17.961 cabo-verdianos que o INE identificou como na situação de imigrante nos últimos 5 anos. Nos estúdios temos já Avelino Bonifácio, a quem cumprimento. Avelino Bonifácio, bom dia. Bom dia. E obrigado mais uma vez pela tua presença. Amílcar Batista, muito bom dia. Amílcar Monteiro, muito bom dia. Amílcar Monteiro, fica a retificação, muito bom dia e obrigado pela tua presença. Você lá em casa já sabe, o debate é aberto, sintonize lá onde estiver, em FM 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas poderá também participar ligando através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, 930 30 05, 930 30 05. No contexto cabo-verdiano, 17.961 pessoas em 5 anos é um número grande. Avelino Bonifácio, comece por si. Muito bom dia, José Mário, bom dia, Em 5 anos. Amílcar Monteiro. Bom dia aos rádio ouvintes em casa, no país e na diáspora. Eu prefiro falar de 18 mil, um número redondo e facilmente perceptível e mais apreensível por todos, não é? Falar de 18 mil pessoas que deixam o país em 5 anos pode até não parecer um número muito elevado, não é? Porque dava uma média de menos de 4 mil pessoas por ano que abandonam o país. No entanto, se nós tivermos em conta, sobretudo, a tendência desses 5 anos, constatamos que em 2017, o primeiro ano, portanto, dos 5, teve um número bastante reduzido e começou a aumentar. Portanto, e tendo atingido o número mais alto em 2019, manteve-se ainda o número alto em 2020 e 2021. Podíamos até fazer alguma ligação com a Covid que surgiu no início de 2020, e a Covid era suposto que com o encerramento das fronteiras que o número da imigração caísse substancialmente. Entretanto, não caiu, nem em 2020. Teve uma pequena redução em relação a 2019, mas não tão significativa, e o número manteve-se ainda alto em 2021 também. Eu devo dizer que, por princípio, eu não sou contra que Cabo Verde tenha uma política, digamos, de formação de quadros virada para a imigração. Isso, exagerando um pouco, dizer virada para a imigração, mas termos uma política de qualificação de quadros para
funcionar num mundo globalizado, não é? E funcionar num mundo globalizado pressupõe que os quadros cabo-verdianos possam ser preparados para trabalharem tanto em Cabo Verde ou a partir de Cabo Verde, mas em qualquer parte do mundo, e competir com os outros quadros de qualquer parte também do mundo. Porque nós nascemos sob o signo de uma nação global, não é? Então não faz sentido nós virmos agora ter uma tendência para um certo fechamento para o interior do país. Para isso nós teríamos que ter uma política de facto concebida e consequente para formação de quadros e sobretudo também que conciliasse com a política sobretudo de colocação de quadros bem formados no exterior, e eu defendo sobretudo em organismos internacionais, o que não temos. Portanto, para mim, o problema maior não é termos o número de quadros e que são de pessoas jovens que têm abandonado o país nos últimos anos, é não termos uma política de formação virada para o emprego global e não termos uma política de reposição dos melhores quadros que têm tendência para abandonar o país e procurar outros mercados onde conseguem condições laborais e condições remuneratórias muito melhores do que as que conseguem aqui em Cabo Verde, o que põe em causa a competitividade da nossa economia por um lado, e por outro lado pode significar de certa forma uma fuga de cérebros. Muito bem. Amílcar Monteiro, eu gostaria de ouvir o seu comentário, mas também que considerasse esse aspecto que o Avelino levantou, que tem a ver com uma imigração de caráter espontâneo e fora do quadro de uma política nacional de imigração forte, consistente. Não, na verdade eu compreendo a motivação jornalística de ir direto ao caderno das migrações e ver quem é que saiu, mas na verdade o problema é bem mais amplo. Esse dado refere-se, portanto, à imigração, ao que foi considerado pelo INE como imigrantes, não é? Imigrantes. Exato. Portanto, o INE diz que diz assim, conforme descrito na metodologia, foram considerados imigrantes todos os indivíduos não recenseados em Cabo Verde, mas que residiam no país e partiram para o exterior nos últimos 5 anos. Portanto, é a imigração, digamos, formal. É quem sai de Cabo Verde para residir fora. Isso, de certa forma, esses números são, de certa forma, normal. Porque Cabo Verde é um país onde sempre houve... as famílias residem no exterior, portanto, as pessoas estão sempre a deslocar, as pessoas vão estudar fora. Há também oportunidades de trabalho. Portanto, nesse aspecto, eu não tenho nenhuma preocupação com esse tipo de imigração, porque faz parte do ecossistema social cabo-verdiano. Nós somos um povo migrante. Mas o que me preocupa nos dados do censo é que houve uma previsão, portanto, o censo de 2010 previa que Cabo Verde em 2020 teria 550 mil habitantes, e quando os resultados deste censo saíram, todo mundo ficou assustado. Caiu de uma previsão de 550 para uma realidade de 491 mil residentes. E quando vamos ver ao detalhe a pirâmide etária de Cabo Verde, mudou significativamente. Portanto, nós tínhamos uma pirâmide etária que era larga na base e estreita no topo, não é? E agora temos uma pirâmide que tem um buraco na base. O que isso significa? Houve uma saída em massa de jovens, e na casa dos 60 mil jovens que saíram de Cabo Verde nos últimos 10 anos. Isso é mau? Isso é péssimo. Porque toda a nossa política pública está alicerçada no fato do potencial do dividendo demográfico. O dividendo demográfico é uma tese, é uma explicação científica das dinâmicas populacionais. Então, mostra que, por exemplo, numa casa onde há uma família que tem 5 filhos, portanto, há 2 produtores,
e cinco dependentes. De repente saem 2, vão estudar fora. Quando eles regressam, a família tem um bônus, não é? Os 2 regressam, começam a trabalhar, portanto, começam a ser responsáveis dos seus próprios em casa, deixam de ser dependentes, passam a ser produtores. Então a família passa a ter 4 produtores para 3 dependentes. Sim. Então muda completamente a conjuntura dessa família. Se pensarmos na ótica do Estado, o Estado tem mais 2 produtores a pagar impostos, a fazer empréstimos, a adquirir casa, portanto a aumentar o nível de consumo. Então, quando pensamos na lógica do Estado, o dividendo demográfico é uma bolha de oxigênio, porque com base quando a população é jovem, a população não precisa tem menos necessidade de saúde, já deixou de ter necessidade do sistema educativo, passa a ser um produtor, portanto deixa de ser dependente, e isso muda a realidade. Essa era a expectativa dos planos dos governos dos últimos 20 anos, era Cabo Verde ter esse dividendo demográfico. Mas se a juventude está a sair, onde é que fica o dividendo demográfico? Portanto, o investimento feito no ensino, na educação, portanto, está a ir servir outras economias que não as nossas necessariamente. Sim, alguém vai dizer não, mas eles estão fora, mas continuam a contribuir, mandam remessas, sim, mandam remessas, mas os dados são é muito complexo nós digamos falarmos tudo o que tem que ser falado, mas eu gostaria de realçar alguns aspectos. Primeiro, a taxa de natalidade em Cabo Verde está abaixo de 1%. Abaixo de 1%. Não é? E isso é uma situação de 20 anos. Portanto, quer dizer, e os gráficos os dados mostram também que a população cabo-verdiana envelheceu. Pela primeira vez na história, nós temos uma população cabo-verdiana que está a envelhecer. Quer dizer, a população de 35 aos 65 anos aumentou na pirâmide, há um alargamento nessas faixas etárias, mas na população dos 18 aos 25 houve uma diminuição. E isso é muito raro. Outra questão é que toda a nossa política tem sido orientada por questões de género e inclusão das meninas. Mas os dados do INE mostram que em todas as faixas etárias, de 15 aos 35 anos, há mais rapazes do que meninas. Porque a imigração também imigra mais do sexo feminino do que do sexo masculino. Exato. Numa relação, tipo, as meninas no índice de feminilidade, o rastro de feminilidade indica 94, 96, 96, 89, 93. Essa é a percentagem de mulheres em relação a homens em cada uma das faixas etárias de 15 a 35 anos. Quer dizer, há uma realidade dos números que não está refletido nas políticas públicas. As políticas públicas vieram do passado com uma ideia que nós íamos ter dividendo demográfico. Nós não estamos a ter dividendo demográfico e estamos a ter ónus demográfico. Não é? O Estado fez investimentos, por exemplo, em ilhas que estão a perder população, em escolas, em universidades, ilhas como São Nicolau, Brava, Santo Antão. Então chegamos numa situação onde Cabo Verde depende das suas pessoas. E para concluir, eu diria que isto é uma grande resposta às políticas públicas implementadas nos últimos 20 anos. Porque em Cabo Verde normalmente a população reclama, sim, mas a população não tem sido condutor de nenhuma mudança significativa do Estado. A independência chegou, a democracia chegou, e neste momento a população espera que o país se desenvolva. Mas para o país se desenvolver, a população tem que estar incluída portanto, no xadrez do desenvolvimento. E os números mostram uma realidade contrária, que é tipo, as políticas públicas não são interessantes e a população, em vez de lutar para a sua melhoria, prefere outros caminhos ou outras realidades. Bonifácio, não sei se quer comentar isso ou se quer já dizer-me porque que, enfim, é uma imigração, é uma movimentação de pessoas sem sentido único. Os dados indicam que pelo menos 92,8% não regressaram definitivamente. É mesmo isso. Portanto,
dos 17, praticamente 18 mil que emigraram, 16 mil e tal, portanto, não regressaram. Portanto, desses, portanto, são entre 91 a 96, 97% desses emigrantes ficaram por lá. Não é? Portanto, a tal ideia de bónus de que falava o Amílcar familiar não resulta. Não resulta. E vem deitar por terra e portanto, a tese de que cerca de 38%, portanto, desses emigrantes, portanto, deixaram o país por razões de estudo, é de se questionar porque é suposto que fim dos estudos 4, 5 ou pelo menos 6 anos regressassem, mas não regressaram. Portanto, há 3 grandes motivos para supostamente essas pessoas emigrarem. Portanto, em primeiro lugar, é para estudar, em segundo lugar para... Aqui temos 39,6%. Exatamente, portanto quase 40%. Temos depois para união familiar e depois para o emprego, não é? Para o emprego, e também já temos uma percentagem considerável, aproximando de 10%, as pessoas que emigram por razões de saúde, o que constitui mais uma grande preocupação. A verdade é que essas pessoas saem no sentido único e não regressam para o país, portanto essa é de facto uma grande preocupação nossa, porque são pessoas que emigraram particularmente nas faixas etárias de 15 a 34 anos, portanto, e que se enquadram exatamente na categoria de jovens, segundo o conceito da Organização Internacional do Trabalho, e que, digamos, deve merecer preocupação e política consentânea da parte das autoridades públicas. Amílcar, introduz aqui um dado importante. Enfim, os casais não querem ter filhos, menos que um filho por casal, é isso que me disse? E temos também um outro elemento que eu gostaria de considerar. Não sei se é menos de um filho por casal, mas a estatística antes de 2010 de 2000 a 2010, a taxa de crescimento da população foi baixa, 1 a 2%, e depois, a partir de 2010 para 2020, a taxa de crescimento foi de 0, qualquer coisa, mas abaixo de 1. Deixa-me colocar então a questão. Provavelmente esse crescimento não foi tanto acentuado devido ao crescimento natural, portanto, ou seja, à redução tão drástica da taxa da natalidade, mas pela imigração, a percentagem da imigração. Eu lembro-me de em anos como 2005, 2006, a 2008, havia intensas campanhas de combate à SIDA com distribuição de camisinhas, portanto, houve uma popularização disso, houve até um exagero está-se a combater a SIDA, mas ficava-se a distribuir camisinha, a fazer cachuparas para justificar financiamento e, portanto, houve um período em que portanto, o controle da natalidade de uma forma, digamos, não programada aconteceu. Mas acredito ainda, porque pelo menos entre 2013 e 2014 a taxa de natalidade estaria à volta de 2,3, 2,4, não é? Mas não é isso que o INE diz, não? Eu estou a ler os dados do INE, portanto eu posso te dar exatamente qual é que é a cifra. Mas não chegou nesse valor. Enquanto o Amílcar atualiza esse número, que é importante, há um conceito que diz que cada casal, em teoria, deve ter o número ideal de filhos de 3. 3 é o número ideal, não é? Mas não é isso que está a acontecer. O que parece não é isso que está já a acontecer em Cabo Verde, que é uma grande preocupação. Uma questão suplementar. Porquê que isso está a acontecer? Porquê que os casais não estão a ter esse número ideal de filhos? E considero-me também porquê que essa imigração feminina enfim, vem ainda a agravar ainda mais a expectativa. Os homens não podem ter filhos entre eles. É a expectativa de vida que os cabo-verdianos não estão... do futuro. É a expectativa do futuro, ou se calhar a perspectiva de futuro dos cabo-verdianos e dos jovens cabo-verdianos, sobretudo, que os leva a não ter filhos e a retardar o máximo possível ter filhos, abandonar a casa dos pais,
e ter compromissos com a família. Porque para um jovem que está desempregado, portanto, ter responsabilidades de ter a família é uma preocupação acrescida. E se nós repararmos, muito mais preocupante do que a taxa de desemprego... Olha, foi até negativo. Foi 1,3 ambos os sexos, 2000 a 2010, e menos 0,01 entre 2010 e 2021. Taxa de natalidade? Taxa de crescimento médio anual da população residente, por sexo e meio residente. Taxa de crescimento, não de natalidade. Portanto, são indicadores diferentes que indicam... Sim, é taxa de crescimento. Eu sempre preciso falar na taxa de crescimento. Sim, mas aí você tem que levar em conta a natalidade, a imigração e a imigração para ter essa taxa de crescimento. Se a imigração for alta e a imigração é baixa, mesmo que a taxa de natalidade for razoável, a elevada taxa de imigração acaba por anular, digamos, essa taxa de natalidade. Eu creio que a taxa de natalidade é um pouco superior. A média, portanto, eu dizia, Zé Mário, não, mas é isso. A TCMA indica o ritmo de crescimento populacional e é influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade e das migrações. Portanto, já está incluído. Sim. Portanto, corresponde... Na verdade, portanto, a expectativa dos cabo-verdianos em relação ao seu futuro é que, na minha opinião, os leva a ter cada vez menos filhos e a ter filho o mais tarde possível para não ter que arcar com encargos enquanto estão no desemprego. Mas eu dizia que mais do que os 27,2%, se não me engano, dos jovens em situação de desemprego, muito mais preocupante, é, digamos, o indicador que hoje em dia é muito mais considerado, que é, portanto, a população net, digamos, que são os jovens que não estão num sistema de ensino, não estão a frequentar uma formação em concreto e não estão no emprego. E nós temos 51 mil, quase 52 mil jovens que estão nessa situação, o que representa cerca de 29,2% de jovens que estão nessa realidade, quando Portugal, por exemplo, tem pouco mais de 9% de população net. Okay. Já que entramos nessa questão da economia, deixe-me levantar um aspecto. Enfim, aparentemente o Estado está empobrecido, as empresas não se multiplicam, mais postos de emprego disponibilizáveis, digamos assim, as famílias estão endividadas também. O certo é que a pobreza, que era 26% em 2019, é agora de 31,7% em 2022. Me parece que justamente o número que tínhamos em 2016, estamos a caminhar para trás. O que é que se passa? Não, o que eu acho é que a política pública em Cabo Verde tem tendência a ser analisada em contentores. A população e a política pública é uma coisa só. A população e o desenvolvimento da economia é uma coisa só. Portanto, se a população está a sair, isso é uma resposta à política pública. Não está a ser eficiente. Não, sim, porque a migração em Cabo Verde sempre aconteceu por causa de crises. Havia problemas, as pessoas saíam. Não é? Havia fome, havia mortandade, havia doenças e as pessoas saíam. Mas depois da independência houve uma reversão desse quadro. A partir de 1975 houve uma tendência das pessoas voltarem para Cabo Verde, porque Cabo Verde era um país independente e tinha uma perspectiva de desenvolvimento e as pessoas queriam contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Mas passado 48 anos, os dados mostram-nos uma outra realidade. A juventude atual não está tão isolada como a juventude no passado. Não é? Eu lembro quando eu fui para o Brasil, eu era completamente cego, não é? A chegar à terra de ninguém. Agora não, agora a juventude tem todos esses canais de internet, conseguem perceber a realidade cá e lá fora de uma maneira diferente. E, portanto, tem outras aspirações. E, portanto, se os dirigentes não estão, digamos, atualizados a ponto de porem na mesa programas e políticas que respondem à ansiedade dos jovens, então os jovens vão embora. E eu acho que isso é que é a realidade. Eu desconheço os números da pobreza. Eu sei que há um inquérito a decorrer neste momento. Esses são os últimos dados do INE, 2022. 26% em 2019 e agora estamos em 31,7%.
Sim, quer dizer que a nossa pobreza tem oscilado, não é? Ou seja, a política pública não tem sido eficiente o suficiente. Sim, porque em 2016 foi 31,7%, 2017 28,6%, 2018 26,0%, 2019 26,0%. Ou seja, oscila, não é? Sim. Oscila. Ou seja, eu compreendo é que Cabo Verde é o mesmo país frágil que existia em 1975. Só que agora, digamos, há mais economia, há mais gente, há mais espaço, mas digamos, a nossa fragilidade, digamos, os pontos fracos de Cabo Verde continuam os mesmos. E por isso é estranho que a política pública em Cabo Verde tenha fins eleitoralistas e não fins económicos, sociais puro e duro, de construir uma economia que dê resposta às ansiedades da população nos dias de hoje e daqui a 20 anos. Quer dizer, Cabo Verde não está-se a preparar para daqui a 20 anos. Os ciclos eleitorais são curtos. Daqui a 20 anos. Os líderes políticos querem se reeleger rapidamente. Por isso é que eu não consigo olhar para esses números com leveza. Quando eu li os números, eu fiquei preocupado. No meu íntimo, eu fiquei... Que é isso? Quer dizer, Cabo Verde, e qualquer político que abra esse documento e veja para os dados do censo. Eu tive dúvidas em relação ao censo, mas quando publicaram os relatórios, eu fui lá e vi, eu fiquei preocupado, fiquei sensibilizado. Quer dizer, é um cartão amarelo em relação à política pública que se aplicou durante os 20 anos. E que os políticos agora assumam essa verdade. Porque o que acontece é que, mesmo números assim, números da população, os políticos não gostam de falar. Não gostam e polarizam essa questão que não tem como polarizar, é uma questão taxativa. O Avelino já foi político, ele sabe explicar porque é que eles não gostam de falar desses números. Avelino, queres comentar ou queres que eu lance uma outra questão? Não, eu vou pegar se calhar na tua provocação, no bom sentido, para dizer que políticos somos todos nós, não é? Não há um único cidadão que toma qualquer decisão ou alguma posição que não seja uma posição, digamos, política, não é? E eu entendo que quem não assuma a sua condição de ser político ou está a ser hipócrita ou não está a assumir a sua cidadania plena. Uma coisa é uma pessoa ser política, o que eu entendo que todos somos e devemos ser e assumir, e outra coisa é uma pessoa ser partidária, não é? E eu, por opção própria, decidi, apesar de ter desde jovem, de sentir muita atração pela política partidária, assumi a opção de não ser um partidário, de nunca fazer carreira partidária, precisamente porque não me sinto eu vou pedir desculpas pela expressão que eu vou usar, porque pode ser entendida no sentido muito pejorativo, não deixa de ter algum. Eu não tenho estômago para enfrentar certas condições que os políticos partidários fazem no dia a dia com toda a naturalidade. Por isso eu já assumi funções políticas, puramente políticas, mas eu sou um cidadão político, mas não partidário. Muito bem. Amílcar, vou passar-te a bola mais uma vez. Temos casos que me parece uma coisa curiosa e também interessante do ponto de vista do estudo sociológico, que tem a ver com o facto de as famílias, aquelas que puderem e tiverem condições, praticamente abrem um corredor. O INE diz que tem casos de imigrantes poderem ter saído juntos, todos os membros, não existindo ninguém no grupo para relatar o que é que efetivamente aconteceu. Sim, por isso que esses dados são 19 ou 18 mil imigrantes nos últimos 5 anos, 3 mil e qualquer coisa, 3.500 por ano. Sim. Não reflete a realidade. Não reflete a realidade. Agora, quando eu vejo, portanto, a situação do Centro Comum de Visto, onde a demanda muito que excede a capacidade de resposta do Instituto do Centro, mesmo tendo um sistema informático para fazer triagem, o sistema abre, minutos depois o sistema esgota. Portanto, independentemente das outras questões, eu creio que se você é responsável para o desenvolvimento de Cabo Verde,
Você deve olhar com essa questão com uma certa O preocupação. Centro Comum de Vistos disponibiliza 1000 vagas por mês. 500 para efeitos de emprego e 500 para efeitos de visto de curta duração. E como você está a dizer, em escassos minutos, enfim, Sim, há aquilo pessoas é praticamente que recebem, portanto, promessa de trabalho, carta de promessa de trabalho, e depois não conseguem chegar no Centro Comum de Visto porque não há De disponibilidade. qualquer forma, foram concedidos 4000 vistos para efeitos de trabalho no último semestre. E eu particularmente achei muito interessante ontem no discurso na Assembleia o Presidente da República assumir que há uma fuga em massa de jovens de Cabo Verde. Eu já vinha assistindo isso, mas em termos dos dirigentes de Cabo Verde assumirem que essa é uma realidade, eu ainda não tinha percepcionado. Aliás, era uma tentativa de ler os números de uma maneira muito simplificada, de dizer que é normal, Cabo Verde é um país imigrante, portanto, isso é outras justificações que os governantes têm nos dirigido, mas assumir que há uma fuga em massa de jovens de Cabo Verde. Sim. Qual é que é a causa? Por que isto está a acontecer? E nós vemos falando nisso. Portanto, quando acontecem situações, um jovem é assassinado num bairro, não é? Com um tiro na cabeça, e ninguém faz nada. Parece que somos um país que tem milhões de habitantes, que aquele bairro deve ter 2 ou 3 mil habitantes, e que se uma equipa da Delegacia de Saúde e do Sistema de Educação entrar no bairro, que eles vão conseguir identificar quem é quem e vão conseguir desarmar quem quer que seja. Não estamos a falar de um exército, estamos a falar de grupos de dezenas de jovens que se armam nos bairros. Portanto, nós assumimos uma atitude de que governar Cabo Verde tem que ser governado como se governa um país como o Brasil. Ou seja, se há essas coisas a acontecer nos bairros, nós deixamos acontecer. E por isso nós chegamos a uma situação onde, para quem tem a aspiração de viver em Cabo Verde, quando você mora num bairro que é totalmente desqualificado, que não tem alternativa, então você abre o seu Instagram e vê o que é que está acontecendo no mundo. Por que é que você vai ficar em Cabo Verde? Não é? José Mário, eu queria pegar na cifra que tu deste agora, 4000 vistos para emprego nos últimos 6 meses. Só Portugal. Só Portugal para o Centro Comum de Vistos. Portanto, as estatísticas dos últimos 5 anos dizem que quase 62%, portanto, das pessoas que saíram de Cabo Verde foram para Portugal. Portanto, se 4000 em 6 meses, quer dizer que em média num ano são 8000. Portanto, só para Portugal, e isso poderia representar mais ou menos 62%, segundo as estatísticas dos últimos anos do INE. Mas levar em conta de que nem todos os que emigram para lá ficar por razões de emprego declaram que de facto emigram por razões de emprego. Portanto, utilizam outros esquemas de imigração sem declararem que de facto o objetivo é a procura do emprego, porque assumir isso expressamente poderia significar alguma dificuldade na obtenção de vistos, mas que há também pessoas que não precisam de vistos para imigrar e que podem estar outros cabo-verdianos que não procuram o Centro Comum de Vistos para estarem a emigrar por razões de emprego. E há uma realidade de terreno. Há setores do mercado de trabalho que a mão de obra qualificada já está a criar preocupações no seio, por exemplo, dos empresários. Estou a falar, por exemplo, do setor da construção civil. Portanto, falei com alguns empresários do setor de construção civil que estão com dificuldades em encontrar mão de obra qualificada em determinados segmentos para dar vazão ao trabalho. Eu posso... Está a falar do mercado nacional. Mercado nacional, com certeza. Precisamente mercado porque... nacional, mas tens que ser mais específico, porque na verdade essa é uma tendência que está a acontecer há vários anos, sim, há pelo menos uma década, numa ilha como a Boa Vista. Sim. Não há gente para trabalhar em várias áreas. Sim. Portanto, os melhores qualificados e com mais experiência estão a sair para fora. Portanto, vão trabalhar fora. O setor do turismo é seguramente o setor mais afetado pela imigração dos quadros
melhor formados, porque inclusive tivemos escolas e tivemos, digamos, empresas com dimensão internacional, onde puderam ganhar experiências e enriquecer os seus currículos para poderem encontrar bons empregos fora de Cabo Verde, particularmente em Portugal, onde já o cidadão nacional não tem grandes aspirações em trabalhar no setor da hotelaria e do turismo. Portanto, nesse setor há uma grande fuga de quadros nacionais. E todos nós temos acompanhado, por exemplo, o caso dos condutores de transportes públicos. Eu posso referir a uma pequena instituição de microfinanças onde eu sou o presidente. Nos últimos 6 meses nós perdemos 3 quadros que abandonaram, saíram de férias, supostamente de férias, e por lá ficaram. Portanto, estamos numa situação de fuga, de facto, de quadros e num quadro de ausência de política pública de acompanhamento para que, de facto, pudéssemos ter algum ganho de compensação da... Não, a verdade é que a tendência de fuga de quadros é um mal global. Acontece no mundo inteiro. Não é? Cabo Verde vem enfrentando esse problema há muitas décadas. Mas não é em massa. O que está a acontecer neste momento é a tendência de ser em massa. É acelerado. Mas eu diria que quando em Portugal enfrentam esse problema, porque há vagas em Espanha, e em Espanha há vagas porque o pessoal foi para a Itália, e portanto reflete-se inevitavelmente em Cabo Verde. Agora, o problema em Cabo Verde maior, eu diria, é que não há uma estratégia para retenção de talentos e para atração dos quadros da diáspora. Nós, em Cabo Verde, ainda não se produziu não há um trabalho para aproveitar os quadros cabo-verdianos que vivem nos Estados Unidos. Ou que vivem... Não há esse trabalho. Nós desconhecemos, inclusive, qual é o tamanho da nossa diáspora. Nunca foi feito um censo para saber qual é o número de cabo-verdianos que vivem fora de Cabo Verde. Fala-se em 500 mil, fala-se em 300 mil, mas não há são dados estimados. Portanto, hoje nós estamos a viver uma situação que o mundo após o Covid alterou o panorama laboral. As pessoas que trabalhavam em hotéis e tiveram a oportunidade de fazer outras coisas e agora não querem voltar para os hotéis. Então, necessariamente, é uma crise global que reflete em Cabo Verde. Agora, Cabo Verde, em vez dos políticos, sim, agora fazerem um fórum para debruçar sobre essa situação, para esclarecer as causas dessa fuga em massa, os políticos preferem ignorar e deixar o tempo passar para a coisa amainar. Mas daqui a 10 anos vamos viver as consequências da não decisão. Muito bem. Avelino, deixa-me colocar-te uma outra questão. De qualquer forma, isso não me parece de todo negativo, essa dinâmica. A própria migração, ela é em si dinâmica. Saem uns, entram outros e, enfim, aqueles que saem acabam por abrir espaços para teres 3 novos quadros. Vais ter. Agora, o que eu queria perguntar é se assim fica relativamente mais fácil para o Executivo do Estado e falar em diminuição de desemprego. Mas repara, tens o número de produtores em Cabo Verde e tens o número de dependentes. Essa é que é a lógica do desenvolvimento demográfico. Portanto, se tu não estás a converter dependentes em produtores, então tens uma sociedade altamente... Mas explica-me melhor essa ideia. De produtores? Sim. Produtores, dependentes, etc. Portanto, a fórmula de dividendo demográfico é calculado na relação do número de produtores versus o número de dependentes. Um país envelhecido tem poucos produtores e uma massa grande de dependentes. Quer dizer que só esses produtores é que pagam impostos, é que produzem, efetivamente, que contribuem para sustentar os dependentes. O INE introduz um dado importante aqui. Né? Não sei se quer comentar isso antes de eu avançar com os dados do INE, relativamente a essa espécie de equilíbrio. Entram uns, saem outros. Sim, mas essa tendência natural da imigração, que não há como travar, não há como, não pode ser
isso a nível global não há como travar. Não há como. Na verdade, reflete-se na política pública. Se a política pública cria oportunidades internas, é onde eu quero chegar. Eu vou trabalhar no gelo lá nos Estados Unidos, a levantar 5 da manhã, se eu posso trabalhar na minha terra e ser bem remunerado. É onde eu quero chegar. Portanto, os recursos e as oportunidades não são distribuídas de forma uniforme pelo mundo, pelos países, pelos territórios. Portanto, haverá sempre tendência de uns irem para outros sítios e outros, o que não dá argumento nenhum para os Estados não terem políticas públicas precisamente para a defesa do seu próprio território. É para isso que os Estados existem, para terem políticas de compensação. Portanto, foi por isso que eu desde o início introduzi a minha preocupação, não pelo facto de estar a ver essa saída, mas estar a ver essa saída fora de um quadro de uma política. Porque, em primeiro lugar, pode-se dizer, sai 20, entram 18. Mas quem são os 20 que saem e quem são os 18 que entram? Portanto, para além de uma questão quantitativa, devemos nos preocupar, sobretudo, com uma questão qualitativa de quem sai e de quem entra para compensar. Portanto, se nós não conseguirmos ter uma economia que compete minimamente com os países para onde os nossos quadros têm tendência e têm aspiração de ir, nós não teremos condições para continuar a reter os melhores quadros. Os melhores estarão a sair, e os menos bons estarão a ficar e estarão a entrar de fora os menos bons para virem compensar aquela parte da ocupação que os nacionais eventualmente já não querem fazer e preferem ir fazer outras coisas lá fora, mesmo fazendo coisas que nesses países para onde vão também os nacionais desses países não querem fazer. Não, eu vejo é que nós também não temos preguiça com aprender com quem faz bem, porque há vários países que enfrentam fuga de cérebros. Por exemplo, um país que tem uma boa estratégia de circulação de cérebros, portanto vai, mas volta para contribuir, é a Índia. Mas a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Cabo Verde, com os seus escassos 500 mil. Tinha que ter uma estratégia de circulação de cérebros que fosse mais efetiva. Acontece de vez em quando, por exemplo, vieram um grupo de médicos que têm feito rotinas de voltar a Cabo Verde para exercer medicina durante um período de tempo e dar uma contribuição pontual, uma iniciativa privada. Social, mas uma iniciativa privada deles. Não é o Estado de Cabo Verde que está a promover esse tipo de iniciativa. E como essa, há várias outras iniciativas que se perdem porque o Estado não se organiza para trabalhar essa questão de circulação de cérebro. Há imigrantes que mandam, por exemplo, bens, mas mandam por vontade, não é? Têm desejo de ajudar a terra, metem bens no contentor e mandam para Cabo Verde. Chega na alfândega, fica lá. E ninguém consegue tirar esses bens porque não vem com os papéis certos, não vem endereçar as pessoas certas e acaba por ficar a estragar nas alfândegas. Portanto, eu vejo é que nós não temos uma estratégia, e pior de não termos uma estratégia sobre circulação de cérebro é ignorarmos agora os números. É essa tendência agora da politização dos números e de mantê-lo em banho-maria, até ver. O que é facto é que, enfim, saíram 18 mil cabo-verdianos e entraram 11 mil, provenientes particularmente da Guiné-Bissau, do Senegal, de Portugal, da China, São Tomé e Príncipe, Itália, Brasil, Guiné-Conakry. O dado interessante aqui que eu gostaria de lançar e pedir o vosso comentário é que no que se refere, são dados do INE. Mas é extremamente confuso nós situarmos nos dados apenas da imigração, porque isso aí mostra a imigração que aconteceu, não é? A migração que saiu de Cabo Verde. Mas e quem saiu e não está incluído formalmente? Há muitos imigrantes ilegais, não é? Há muita gente que sai de forma, vai para fazer uma consulta e fica lá, ou vai fazer um trabalho e não volta. Portanto, centrar só nesses números parece-me extremamente confuso quando nós vemos uma tendência muito superior a 19 mil. Sim, bom, de qualquer forma, esses dados que nós temos indicam, por exemplo, que
cerca de 14% são representantes dos poderes legislativos, aqui em Cabo Verde, os que entram, e executivos, diretores e gestores executivos, 12% exercem profissões elementares, e 7,9% são especialistas em atividades intelectuais e científicas. Há alguma compensação? Não, eu considero que não há compensação. Não há compensação quantitativa, porque quanto à imigração, estou em crer que esses números refletidos pelo INE são do estoque, digamos, da imigração e não dos que entraram nos últimos 5 anos. Ou seja, enquanto na parte da imigração são aqueles que saíram nos últimos 5 anos, da parte da imigração são aqueles estrangeiros que residem em Cabo Verde. Portanto, há uma diferença substancial em termos quantitativos, não há uma reposição. E em termos qualitativos, portanto, estou convicto de que também, para já quase 40%, segundo o INE, daqueles que saíram de Cabo Verde têm o 12º ano, o que corresponde mais ou menos àqueles que vão para eventualmente prosseguirem os estudos, o que demonstra por si só de que não há uma reposição qualitativa, porque estou em crer que a esmagadora maioria dos imigrantes poderá não ter mais do que o ensino básico e elementar, portanto os imigrantes que entram, e dos nossos imigrantes não estou a lembrar a percentagem exata, mas há uma percentagem considerável daqueles que emigraram que têm formação superior ou formação média. Portanto, acredito que não há reposição quantitativa, mas mais preocupante do que a não reposição quantitativa é a não reposição qualitativa. Eu queria, no entanto, mais uma vez fazer referência de que nem tudo é mau, nem tudo é negativo, obviamente, com essa imigração. E se nós formos pegar nos números das remessas dos imigrantes, vemos, por exemplo, que tem havido um crescimento substancial e até que ponto não podemos relacionar esse aumento da imigração recente com esse aumento também considerável das remessas dos imigrantes? Eu discordo, porque, na verdade, quem trabalha a terra são jovens. Quem tem força para produzir, para abastecer o mercado, são jovens. Portanto, a compensação que vem dos imigrantes via remessas, as remessas não são canalizadas para o investimento. Certo, as remessas são granulares e direcionadas maioritariamente para o consumo. Eu não estou a dizer que as remessas compensam as perdas que a imigração provoca. Agora, para o político e sobretudo em termos daquilo que são receitas em divisas, houve aumento considerável, de facto, nas últimas décadas. Oscila. Não, tem havido aumento até aos 300 milhões e caiu 8,5% no último ano. Não. As remessas do Banco de Cabo Verde dizem que em 2005 tivemos 11 milhões de contos de remessas. Em 2010 tivemos 11 milhões e 65 mil. Em 2015 tivemos 17 milhões. Foi o ano em que houve o quinquênio em que houve maior aumento. São 56% de aumento. Em 2019 tivemos 17 milhões, praticamente 18 milhões. Em 2020 tivemos 20 milhões, não houve aumento tão considerável. E veja, de 2019 para 2020, em um único ano, houve 2 milhões e tal de contos de aumento num único ano. São 11% de um ano para o outro. E em 2021, mesmo com a Covid, aumentou para 26 milhões. E no ano passado foram quase 30 milhões de contos. Mas, percebe? Portanto, eu não estou a dizer que isso compensa o prejuízo que a economia tem com a saída. Percebe? Agora, o meu ponto não é esse. Eu não estou a discutir o papel das remessas. Eu reconheço o papel das remessas. O que eu estou a dizer é que a saída de jovens impacta o futuro do país. O futuro do país depende da nova juventude que vai ocupar os cargos de quem vai ser Isso é inquestionável. Portanto, e já falámos disso desde o início. Se os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos do PED, implicam
ter mão de obra, neste momento há um risco dos objetivos de desenvolvimento do país não se concretizarem porque não há mão de obra. Mas isso... E aí as remessas não, as remessas são fundamentais e para a política do governo, porque efetivamente há áreas que o governo não consegue chegar e que só os imigrantes é que apoiam. Nós vimos no Covid, o apoio dos imigrantes foi inestimável. Mas enquanto estratégia de desenvolvimento do país, a fuga de quadros... Isso não está em causa. Isso nós já discutimos e já deixamos claro desde o início. Mas também houve aumento de remessas. Amílcar, tu que és um africanista convicto, diga-me porquê que a África não tem sido a orientação geográfica dessa imigração. Senegal, por exemplo, apenas recebeu 2% nos últimos 5 anos. Bem, eu não vou saber responder-te essa questão assim, mas... em números... Tem a ver com dificuldades internas também de concessão de políticas públicas atrativas? Em volume, pode ser que a África não tenha sido, esteja a ser atraente, mas há uma tendência de quadros cabo-verdianos de irem trabalhar nas organizações africanas de forma voluntária. Também não é uma estratégia do governo. Pode estar escrito, mas não é uma estratégia efetiva. Ou seja, o governo não está a identificar as posições que estão a ser disponíveis no quadro das nações, das organizações internacionais, principalmente das residentes em África, e a incentivar quadros cabo-verdianos a ocupar essas posições. Avelino, deixa comentar isso, já vamos terminar. É desconectado e, portanto, não é muito atraente à partida, não é muito atraente. E o que tu vês nos números é uma polaridade forte em relação a Portugal, que é onde está uma grande comunidade cabo-verdiana e, portanto, permite que novas vagas de imigrantes continuem a acontecer. Avelino, a África não parece ser o destino apetecível. Na minha opinião, definitivamente não é neste momento. Não é que eu não acho que deveria ser. Se nós tivéssemos uma política, deveria e há condições de mercado para ser. Não existe política para isso. Portanto, enquanto para países como Portugal e Estados Unidos e França a seguir, que são os 3 países que recebem maiores números da nossa imigração, portanto, há uma comunidade e há uma tendência, digamos, natural de os imigrantes irem à procura de emprego. No caso da África, ultimamente, deixou de haver atração para os cabo-verdianos emigrarem e irem lá procurar emprego. Eu sinto que aqueles que vão para lá vão num quadro pré-definido de trabalhos em organizações, em instituições e não à procura de emprego, porque também não há uma política, digamos, de orientação e de proteção laboral proteção social desses imigrantes. E para emigrar também você precisa ter uma base, não é? O Senegal deixou de ser um país onde tem uma grande base cabo-verdiana. Tinha, no passado. Hoje em dia a população envelheceu e não há uma... Para tu ir para o Senegal vais ter que ficar num hotel. No passado tu ias ficar na casa de família. Portanto, a realidade mudou bastante. E pronto, ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva. José Mário Correia, William Lopes, Hélio Barros, Érica Santos e Tiago Ribeiro, mas também com Ivandro Mendonça, fizeram a parte técnica. De todos nos despedimos e agradecemos naturalmente a Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro. Até a próxima edição deste programa. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.